Hiper Santo Antônio, na Avenida JK, bem Brasil Pastéis. Uma delícia! Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Moderna e também do blog Douglas Batista. Hoje, segunda-feira, 6 de julho de 2020. Agora, meio-dia, 6 minutos, em Luiz Eduardo Magalhães. Está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Ministério Público da Bahia constatou que escolas de Lem estão irregulares no quesito prevenção de incêndios. A Secretaria de Educação nega. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz na operação de áudio e Bonfim em home office. Então, essa semana a gente não vai falar da movimentação do trânsito, mas Bonfim vai continuar trazendo informações pra gente e daqui a pouquinho participa aqui do Direto ao Assunto. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje. Boa tarde para o nosso amigo José Bonfim, que em breve estará aí conosco. Hoje tem pergunta, Débora? Temos pergunta, sim. Já está disponível lá no Facebook, na nossa fanpage, na live. Você pode participar. A pergunta de hoje é: você se sentiria segura ou seguro em mandar seu filho para uma escola sem projeto de segurança contra incêndio e pânico? Você pode participar com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Lembrando sempre do Hospital do Oeste, que é referência aqui na nossa região para tratamento da Covid. E o Hospital do Oeste tem 16 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Segundo o boletim da UFOB, até o dia 2 de julho de 2020, estavam disponíveis 7 leitos de UTI com 9 pacientes internados e taxa de ocupação em 56,25%. A gente sabe que esses dados são dinâmicos, então em um dia pode ter um dado maior, né? No outro não. Então, segundo o boletim da UFOB, dados passados pela diretoria do HO, até o dia 2 de julho, estavam disponíveis 7 leitos de UTI no Hospital do Oeste. Esses leitos disponibilizados para toda a região, mais de 30 municípios e quase 1 milhão a nossa população aqui da região oeste da Bahia. E eu separei alguns trechos da entrevista do sábado com o Dr. Tiago Maia e com o Dr. Kleber também. Eles falaram sobre a Covid e da experiência da Clínica São Camilo, né? Que é uma clínica particular no tratamento desses pacientes. Daqui a pouquinho vamos trazer mais informações. Participe pelo WhatsApp 3628-2306. Participe também pelo Facebook. Agora vamos saber como é que fica o tempo aqui na região. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel Santana, para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. A semana inicia com sol e tempo firme na região oeste da Bahia. Aqui em Lem, sol com algumas nuvens e não chove. Máxima de 31 graus. A umidade está baixíssima, variando entre 29 e 75 graus. Amanhã, a máxima cai um pouco e chega aos 29 graus, sol com algumas nuvens. Em São Desidério, tempo firme, máxima de 31 graus. Sol com algumas nuvens também em Barreiras, máxima de 31 graus. E agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 94,67, alta de 6,77%. O milho vale R$ 37,00, leve alta de 0,68%.
arroba do algodão, está sendo comercializada por R$ 93,67. Os dados são da AIBA. Arroba do boi gordo está custando R$ 200, segundo a Acre Oeste. E para hoje, o dólar está sendo comercializado por R$ 5,30. É com você, Raquel. Quem está participando com a gente lá no Facebook é o Leandro Alves, mandando boa tarde pra gente. Ele que é de Açailândia, no Maranhão, e é cunhado também do nosso colega Ines Café. Um abraço para você, Leandro. Um abraço também para todo mundo que acompanha a gente pela rádio e pelo Facebook. Agora, Bonfim, direto de casa, do home office. Oi, Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Raquel Santana. Boa tarde, Débora Muniz. Um grande abraço. Boa tarde para você que está acompanhando a primeira edição, começo de semana, do Jornal Direto ao Assunto aqui pela Moderna FM. Olha só, o governador Rui Costa, ele prorrogou a suspensão das aulas no estado da Bahia, também o transporte também, e as atividades com aglomeração. Um novo decreto já publicado pelo governo do estado. Essas medidas já passam a valer e vão, a princípio, até o dia 12 do mês de julho, podem ser prorrogadas novamente, como está acontecendo sempre. No vencer do decreto, já um novo decreto estabelecido e oficializado aí pelo governo do estado da Bahia. Portanto, a prorrogação das medidas restritivas de combate à propagação da Covid-19, cujo decreto venceria hoje, nesta segunda-feira, dia 6, esse decreto anterior. Entre as determinações mantidas, a suspensão das aulas nas redes públicas e também privadas, e também no transporte intermunicipal de passageiros em 356 cidades dentro do estado da Bahia. A prorrogação prevê também que atividades que envolvem aglomeração de pessoas, como eventos esportivos, religiosos, shows, feiras, passeatas, aulas em academia, de dança, ginástica também, abertura e funcionamento de zoológicos, museus, teatros e outros também seguem suspensos também conforme as medidas de restrição aí devido aí à Covid-19. Então são as medidas aí prorrogadas em um novo decreto publicado já nesta segunda-feira pelo governo do estado da Bahia. Agora, trazendo as informações, Raquel e Débora, para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto, lá na cidade de Barreiras, a prefeitura, ela trouxe um informativo anunciando o fim das barreiras sanitárias, portanto, nas entradas da cidade de Barreiras, agora volta as suas ações para os bairros, segundo o informativo oficial da prefeitura lá de Barreiras. Alguns bairros se concentram aí um grande número de pessoas infectadas pela Covid-19, principalmente os bairros Morada da Lua e também Santa Luzia. Santa Luzia, que é um dos maiores, ou talvez o maior bairro lá da cidade de Barreiras. A prefeitura lá de Barreiras, ela divulgou uma justificativa para acabar com as barreiras sanitárias, segundo o comunicado. Segundo o comunicado, o propósito das barreiras foi o controle do fluxo de pessoas que entravam e também saíam do município, no combate à proliferação do vírus, por isso que essas barreiras foram montadas. E a partir do momento em que a contaminação foi definida como comunitária, segundo a Secretaria de Saúde, as barreiras restringiram as fiscalizações aos ônibus, caminhões e também aos veículos, às vans de transporte de passageiros. Agora o novo decreto, o novo momento se faz necessário com a desativação definitiva das barreiras e o remanejamento dos profissionais para as ações de fiscalização focadas nos bairros de maior incidência da Covid-19. Acabei citando aí 2 dos maiores bairros da cidade de Barreiras, mas só que se propagou em praticamente todos os bairros dentro ali do perímetro urbano lá na cidade de Barreiras. Por isso a prefeitura divulgou essa nota justificando o porquê fez esse remanejamento dos profissionais que estavam atuando nas barreiras sanitárias, das entradas e saídas lá de Barreiras. E, portanto, esse comunicado, Barreiras tem aumentado muito os números de pessoas contaminadas pela Covid-19. Outra informação também que eu trago já agora, nessa primeira participação aqui no Jornal Direto ao Assunto, o Brasil ele terá uma nova gasolina
né, para as pessoas que todos os dias têm que parar no posto, têm que consumir, têm que trabalhar, né, porque é o petróleo que mais se consome, gasolina e óleo diesel no Brasil. A frota do Brasil é movida por esses combustíveis principalmente, mas o Brasil ele terá uma nova gasolina a partir do mês de agosto. Esse combustível, né, será mais caro e tem a promessa, né, essa promessa de economia no consumo. Aí, portanto, né, muita gente já de olho aguardando, portanto, aí o lançamento dessa gasolina. Para engenheiros, a redução do consumo pode chegar até 4%, compensando ali o preço, né, que será um pouco superior ao das demais gasolinas oferecidas. Então, a partir já do dia 3 de agosto, essa gasolina vendida no Brasil deverá ter nova especificação, definida também fiscalizada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que regula, portanto, este setor. As mudanças valem para a gasolina do tipo C, que é a gasolina comum, e também a gasolina premium, né, aquela indicada pelas fabricantes de veículos esportivos. Na prática, o combustível terá, segundo os especialistas, melhor qualidade e deixará também os carros mais eficientes, reduzindo também o consumo de combustível e também as emissões de poluentes, né? Então, é uma boa promessa aí para quem quer economizar aí na gasolina. Vai pagar, segundo os especialistas, um pouco mais caro, mas vai compensar aí na economia. As notícias aí que interessam muito, né, o povo brasileiro, principalmente nesse momento de pandemia. Para a gente completar, Raquel Santana, olha só, no último sábado, dia 4, ação da CIP Cerrado, companhia especializada, essa ação pela manhã do sábado, numa fazenda no município de Muquém do São Francisco, que fica aqui no oeste da Bahia. Os policiais da companhia da CIP Cerrado erradicaram cerca de 4.500 pés de maconha nessa fazenda. Foi apreendido pés de maconha apresentados na delegacia de Polícia Civil da cidade de Ipotirama, em mais uma ação da polícia contra o tráfico e plantação também, né, de drogas aí, no caso, dessa vez aí, da maconha. Portanto, daí, mais uma ação da polícia especializada. Cerrado. Daqui a pouquinho, Raquel, eu vou voltar, tem muito mais informações nessa edição, nesse primeiro dia da semana. A gente vai falar do FGTS, né, emergencial, a partir de hoje, para quem nasceu no mês de fevereiro. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes e como você vai, né, tirar as dúvidas e como você vai acessar também este benefício. De olho também e muito cuidado nos golpes, né, com aplicativos que são informados aí, principalmente nos grupos de WhatsApp. Então, eu vou trazer todos os detalhes para que você venha se informar, você que tem direito a esse o FGTS emergencial, no valor de R$ 1.045, valor de um salário mínimo. Fique de olho, que daqui a pouco a gente vai trazer as informações, o aplicativo e o telefone também para você acessar, tirar todas as suas dúvidas. E também, se você tiver, aí você vai poder acessar e dar entrada também, pedindo também aí esse FGTS. Então, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações nessa edição do Jornal Direto ao Assunto. Até já. Até já, Bonfim, obrigada pelas informações. Tem participação lá no Facebook, o Samuel Bergamin comentou. Mas, afinal, alguma escola em Lem tem professores com treinamento para caso ocorra algum incidente? Não sei informar isso ao Samuel. Posso checar junto ao sindicato dos professores aqui do município, né? Com a Lourdes Hoff, que é presidente do sindicato, para trazer essa informação para os nossos ouvintes. Kleber Cabral também participando com a gente. Boa tarde, meninas. Boa semana para todos. Um abraço para o Kleber Cabral, sempre participando com a gente, tanto no Hora 8 Notícias, quanto no Direto ao Assunto. O Fábio Sati também está acompanhando a gente. Um abraço para o Fábio. O Antônio Correia Júnior assistindo a gente também, lá pelo Facebook. E detalhe, né? A Rádio Moderna FM se coloca à disposição da Secretaria de Educação de Lem para oferecer ensino à distância via rádio para os alunos da rede pública. Douglas Batista falou sobre esse assunto, Douglas e Geisa falaram sobre esse assunto no Hora 8 Notícias de hoje, né? Da importância do veículo que é o rádio e desse veículo ser utilizado pelo gestor, né? Pela gestora pública, para que esses alunos da rede municipal tenham acesso à educação, porque a gente infelizmente não sabe de muitas ações que a Secretaria de Educação tem feito para esses alunos. Mas a rádio se colocou à disposição. Eu, inclusive, mandei para a assessoria de comunicação da Prefeitura hoje cedo
perguntando, né, se a secretaria ia se manifestar em relação a esse assunto. Eu falei com a Rose Sertão também hoje. Ela disse que está à disposição da Rádio Moderna FM para conversar, só que o problema foi um detalhe, né? Porque Bonfim, que estava fazendo as entrevistas presenciais, mas Bonfim está em home office, até porque ele teve contato com muita gente, né? E a gente sabe que tem secretários do prefeito Osiel com Covid, com a doença Covid, confirmados para Covid. Então, para evitar qualquer disseminação de alguma coisa, Bonfim está em home office essa semana, mas não tem nada confirmado, nenhum sintoma, mas só a questão preventiva mesmo. Então, ficamos sem repórter para fazer essa entrevista com a Rose Sertão. E como vocês acompanham a gente está entrevistando todo mundo por telefone ou Skype. Então, fica difícil nesse momento. Então, eu sugeri para a secretária, né, chamada de vídeo ou por telefone essa entrevista. Então, a gente acredita que durante essa semana a secretária Rose deva falar com a gente. Então, é isso, né? Essa semana, dentro do Direto ao Assunto, provavelmente uma entrevista com a secretária de Educação do município. O Natan Lobato está comentando aqui. Boa tarde, Raquel. Raquel, convida o gestor para uma entrevista aí, já que na Rádio Cidade o ouvinte não tem vez. Lá os ouvintes são bloqueados. Estou sabendo disso não. Pois é, Natan. Luiz Eduardo, né? Luiz Eduardo. Então, vamos fazer o convite ao prefeito José Oliveira para participar com a gente aqui no Direto ao Assunto ou no Hora 8 Notícias, né? O Marcelo Ferro, o professor Marcelo Ferro também está acompanhando a gente. Um abraço para ele. Débora, tem um recadinho para a gente? Super Lojas Nosso Lar é o Super Verão Nosso Lar. Toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas, promoções na Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no app ou no WhatsApp 63999425461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e agora com inglês, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação. Mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso centro, próximo ao Banco do Brasil. Fone 77-3628-4717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. O Edmar Fernandes, nosso colega do Raízes do Nordeste, participando com a gente também, acompanhando o nosso Direto ao Assunto. Um abraço para o Edmar. Edmar me defendendo aí nos grupos de WhatsApp, né? Obrigada, sempre bom de ter nossos colegas aí nos grupos, para fazer uma defesa da gente. O Francinaldo Carvalho dando boa tarde para a gente. Boa tarde para você também, Francinaldo. Tem uma participação de um ouvinte aqui, ele prefere não se identificar, né? Dando boa tarde para a gente, boa tarde também para você. Ele está mandando fotos para a gente aqui de como fica ao fundo da nova rodoviária a partir das 22 horas. Segundo o nosso ouvinte, todos os dias já é tão rotineiro o movimento que tem lá uma banquinha para vender alguns itens, tipo lanche. Ele está parabenizando aqui ao secretário pelas ações de combate à Covid-19, mas seria bastante produtivo ele fiscalizar ali na rodoviária, sugerindo, né, essa fiscalização na rodoviária, porque segundo o nosso ouvinte já é rotineiro. As pessoas ficam lá esperando esse transporte que é um transporte regular, porque se o transporte está suspenso, a rodoviária fechada, esse transporte intermunicipal não é para acontecer. Mas a gente sabe que acontece, infelizmente, né? Sempre tem aí esses momentos que acontecem, essas irregularidades, então
fica a sugestão do nosso ouvinte para que o secretário Daniel fiscalize a rodoviária a partir das 10 da noite. Pena que eu não vou conseguir mostrar as fotos aqui, mas muita gente realmente esperando o transporte lá na rodoviária. Vou trazer a matéria aqui do Ministério Público, tá? O Ministério Público Estadual solicitou à Justiça, em ação civil pública, ajuizada no dia 2 de julho, que determine em decisão liminar ao município de Luiz Eduardo Magalhães a adequação das escolas e creches da rede municipal quanto a equipamentos de prevenção a incêndio e pânico, com regularização do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e do projeto de segurança contra incêndio e pânico. O promotor de justiça Bruno Silva, autor da ação, pediu também determinação judicial que impeça o município de retomar as aulas enquanto a situação não for regularizada. Conforme o pedido, o governo municipal deve realizar a revisão dos alvarás de funcionamento das unidades escolares da rede privada quanto aos requisitos de segurança. Segundo a ação civil pública, o Corpo de Bombeiros informou ao Ministério Público no ano passado que as escolas da rede municipal se encontravam irregulares e não possuíam esse projeto de segurança e também questão do pânico. De acordo com o documento, o Corpo de Bombeiros informou, inclusive, que a ausência desse projeto de segurança contra incêndio e pânico o impedia de realizar inspeções técnicas nas escolas solicitadas pelo MP, pois por meio do projeto verifica-se medidas de segurança, dispositivos e sistemas contra incêndio e pânico, tais como extintores e brigadas de incêndio, iluminação e sinalização de emergência e hidrantes, aqui tem entre aspas, trecho aí da resposta do Corpo de Bombeiros. O promotor de justiça Bruno Pinto e Silva explicou que, em dezembro de 2019, o município rejeitou firmar acordo com o MP sob a alegação de que os prazos propostos pelo termo de ajustamento de conduta não eram possíveis de atender e também não realizou a contraproposta de acordo solicitada. Conforme a ação, o município não apresentou em resposta a documentação de regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Aspas aqui para o promotor Bruno Silva. Isso demonstra que todos os equipamentos municipais se encontram com irregularidades, periclitando contra a saúde e segurança dos alunos da rede municipal de ensino, foi o que afirmou o Bruno Silva, que é o promotor de justiça da 4ª Promotoria aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Débora, traz para a gente a parcial da enquete, e traz a enquete para a gente também, por favor. Claro. Vamos ver aqui. A gente está com 100% das pessoas votando não. A pergunta de hoje é: você se sentiria seguro ou segura em mandar o seu filho para uma escola sem projeto de segurança contra incêndio e pânico? 100% das pessoas que votaram não se sentiriam seguras em enviar seus filhos. Pois é, e eu tive acesso aqui, né, à ação civil pública. É interessante como o promotor Bruno Silva, ele narra as tentativas extrajudiciais para que a prefeitura cumprisse essa adequação, né? Fizesse com que as escolas estivessem adequadas, com esse plano dos bombeiros, seguras para os alunos, mas depois de tanto tempo, de tanta conversa, né, de ofícios para lá, ofícios para cá, teve que entrar na justiça, solicitar a justiça para que o município se adeque antes de voltar às aulas. E o município tem até sorte, né? Porque como as aulas estão suspensas por conta da pandemia, eles têm mais tempo para fazer essa adequação. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer ponto a ponto, que o promotor narra aqui muito bem, né? Quais foram as respostas da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, novamente a prefeitura. Tem um momento também que a prefeitura não aceita firmar esse termo de ajustamento de conduta. É muito interessante. E tem participação aqui no Facebook. Deixa eu achar aqui direitinho. O Francinaldo Carvalho complementou aqui. Meu sobrinho veio de Goiânia e já voltou quinta-feira, 22... Peraí. Meu sobrinho veio de Goiânia e já voltou quinta-feira, 22 horas ao lado da rodoviária. Todo dia tem ônibus saindo e chegando. Só não ver quem não quer. Obrigada aí, Francinaldo. A Fernanda Macedo de Souza comentou também. Não entendi. E o Francinaldo comentou mais uma vez aqui. Ah, tá. Ele comentou de novo, não foi?
Meu sobrinho já veio em relação a Goiânia, que ele veio e voltou, e realmente que acontece isso às 22 horas lá na prefeitura. O Fábio Sade comentou aqui: Raquel, isso cabe à Secretaria de Educação procurar o Corpo de Bombeiros ou não? Cabe sim. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui, ponto por ponto, para explicar para vocês como isso entrou na justiça, né? Porque, pelo que eu li aqui, o promotor realmente não queria judicializar essa questão, mas teve que judicializar, infelizmente. A gente vai para um breve apoio cultural, na volta, mais informações. E deixa eu só lembrar, né, antes da gente ir, que essa ação civil pública foi realizada depois da denúncia dos vereadores Kenny Henke e o Felipe Fernandes, né? Importante aí, na volta a gente fala mais sobre isso. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Grupo Santo Antônio, informa a hora certa. 12h29. 92,1. Super verão Nosso Lar. Climatizador Unvox de 699 por 549. Ventilador 40 centímetros mesa de 149 por R$99. Split Grid 12.000 BTUs de 1.999 por 1.799. Barraca 4 pessoas de 249 por 199. Caixa térmica 28 litros de 89 por R$69. Tenda 3x3 de 1.599 por 1.249. Volta a loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. Acesse nossas redes sociais. Super Verão Nosso Lar. Moderna FM. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto. Está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. Aliança Agropecuária. Informa a hora certa. 12h31. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, agora 12h34, como prometido, vou trazer aqui, né, dos fatos e do texto que fala sobre como iniciou tudo isso, essa denúncia. Iniciou com a representação formulada pelos vereadores Kenny Henke e Felipe Fernandes, que informavam que as escolas municipais não possuíam extintores de incêndio adequados dentro do prazo de validade e que não possuíam laudo de segurança dos bombeiros atestando área de fuga, saída de emergência, etc., bem como laudo técnico com ART atestando condições de ventilação e iluminação. No despacho inicial, ainda quando notícia do fato, este órgão de execução questionou a Secretaria de Educação do município de Luiz Eduardo Magalhães sobre quais equipamentos da educação municipal estavam inadequados aos padrões de segurança, bem como questionou sobre prazo para regulamentação. A Secretaria Municipal de Educação de Lem respondeu o ofício que todas as unidades de ensino municipal possuem extintores de incêndios válidos,
mas afirmou categoricamente que os estabelecimentos educacionais não possuíam laudo de segurança do Corpo de Bombeiros. No parágrafo seguinte, afirmou que as escolas não possuem laudo de arquiteto/engenheiro quanto às condições de ventilação e iluminação, mas as creches seguiram o projeto do governo federal e, por isso, estão adequadas às normas técnicas. A Secretaria Municipal de Educação respondeu isso ao Ministério Público. Em seguida, o MP requereu a lista das escolas municipais e respectivos endereços. No despacho seguinte, o Ministério Público questionou sobre a adequação dos equipamentos de educação aos termos da lei estadual, regulamentada pelo Decreto 16.302 de 2015, fazendo a abordagem da situação. Assim, a Secretaria de Educação do município de Lem, questionada sobre a referida adequação, bem como oficiado o Corpo de Bombeiros para declinar se houve fiscalização dos equipamentos de educação. O Corpo de Bombeiros respondeu através do ofício de número, aqui grandinho e tal, acho que não tem necessidade. O que o Corpo de Bombeiros falou. As referidas escolas se encontram irregulares junto ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por não possuir o projeto de segurança contra incêndio e pânico e também aprovado, e o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, estando em desacordo com a legislação de regência. O Corpo de Bombeiros respondeu isso ao Ministério Público. Em seguida, houve a instauração do inquérito civil propriamente dito. Através da portaria, com as determinações, em primeiro lugar, deveria a Secretaria Municipal de Educação de Lem realizar a adequação dos equipamentos educacionais às creches e escolas, a normativa sobre segurança e proteção contra incêndio e pânico, tal como foi requerido que o Corpo de Bombeiros realizasse inspeção nos equipamentos, Em 27/3 de 2019, ou seja, um ano após o início das investigações, a Prefeitura Municipal de Lem, realizando resposta em nome da Secretaria de Educação do município, solicitou o prazo de 60 dias complementares para realizar a adequação, sendo que o prazo inicial do ofício ministerial já era de 45 dias. Tá bom, Cadê? Deixa eu ver aqui mais uma parte, um trecho. Importante declinar que, segundo o órgão supracitado, tais equipamentos de segurança, ele destaca aqui, da importância desses laudos. Visam evitar ou minimizar o surgimento de um incêndio, bem como limitar sua propagação, possibilitar a sua extinção e ainda propiciar a proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. Esses laudos são importantes, Destaca aqui o Ministério Público. Ok. E a Prefeitura respondeu novamente, deixa eu achar aqui, 4 meses após o despacho, o órgão de execução, por mais uma vez, solicitou informações sobre, isso aqui foi em 9/10 de 2019. O Ministério Público solicitou informações sobre a adequação dessas escolas às normas de segurança contra incêndio. No dia 21/11 de 2019, após reunião com o secretário de Finanças, Ricardo Knupp, foi entregue em mãos a minuta de compromisso de ajustamento de conduta, conforme o despacho aqui, tem o númerozinho do despacho. Em resposta, no dia 4/12, a municipalidade apresentou escusas, dizendo que estava contratando particular para fornecimento de extintores, bem como aduziu ser insuficiente os prazos constantes no TAC para adequação. Salientou que, pela proximidade do recesso de final de ano, havia impossibilidade de cumprimento dos termos propostos de maneira consensual por este órgão de execução. Além disso, solicitou a realização de reunião para tratar, em vez de apresentar por escrito, uma contraproposta de maneira eficiente e visando resolver a mora. Em seguida, esse órgão de execução, o Ministério Público, prorrogou a investigação por mais um ano, marcou a reunião para o dia 18/3 de 2020, Contudo, diante da pandemia, novamente despachou para o dia 26/3, solicitando que a chefia do Executivo apresentasse contraproposta do TAC no prazo de 10 dias úteis. Em resposta, a municipalidade aportou ao ofício 212 de 2020, oriundo da Procuradoria-Geral do município de Lem, que não realizou a contraproposta, mas apresentou suas informações, outros que não aquela requerida pelo MP.
ficou consignado que as escolas novas estão adequadas ao padrão, porém não se aportou a documentação objeto dessa investigação, qual seja que denota a regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, né? Não foi apresentado esses documentos que comprovam essa regularidade junto ao Corpo de Bombeiros. O MP diz aqui, isto demonstra que todos os equipamentos municipais estão irregulares, isso, né, gera um perigo contra a saúde e a segurança dos alunos da rede municipal de ensino, que a gente viu aqui na matéria do Ministério Público, que o Ministério Público tem uma assessoria muito boa, uma estrutura muito boa. Então, né, o pessoal lá em Salvador faz bonitinhas matérias e a gente tem acesso a isso. Então, levou esse tempo todo, essas conversas, ofício para lá, ofício para cá, até que o Ministério Público foi obrigado a fazer essa ação pública, solicitando aí à Justiça que a Prefeitura, visando a realização de adequação dos protocolos de segurança contra incêndio e pânico nos equipamentos de educação da rede municipal de ensino localizados no município de Luiz Eduardo Magalhães. Então, as aulas só podem retornar após essas adequações. Tem previsto também uma multa diária aqui de R$5.000 caso descumprimento, e a gente aguarda da Justiça, a decisão da Justiça. Bonfim na ponta da linha com a gente. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel Santana. Voltamos agora para trazer essa informação a respeito do FGTS emergencial. Já está valendo valor a partir... valor de R$1.045, que é referente ao salário mínimo. Então, já a partir de hoje, dia 6, já está disponível no aplicativo Caixa Tem para pessoas nascidas no mês de fevereiro, segundo mês do ano, para uso digital ou compras também virtual, pagamento de boletos, pagamentos também de contas de água, luz e telefone. Ou seja, a princípio, o cidadão, a partir de hoje, já vai poder utilizar para fazer esse tipo de movimentação. Uso digital em compras, se você quiser comprar qualquer produto pela internet, você vai poder utilizar já esse valor. Para saque, por enquanto, não. Pagamento de boletos, contas de água, telefone e conta também de energia. O FGTS é para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão trabalhando, que trabalharam, tem rendimento, tem valor no FGTS, ou para as pessoas que têm carteira assinada e estão trabalhando também. Ou seja, todas aquelas pessoas que têm carteira assinada, elas vão ter direito desse saque, se quiser sacar, então, esse benefício, o FGTS emergencial. Aplicativo. Essa é a parte mais importante para o cidadão. E tem que ficar atento com relação ao aplicativo de acesso. O que já aconteceu nesse valor emergencial do governo federal, muitas pessoas caíram em trote, foram enganadas por quadrilhas de hackers que acabaram, portanto, se apossando das informações dessas pessoas, porque não conseguiram aí acessar os aplicativos verdadeiros. Então, atenção para você, precisa ou quer tirar dúvida, o aplicativo é fgts.caixa.gov.br. Esse é o aplicativo oficial. Qualquer outro similar ou parecido é falso. Não acesse e você vai acabar transferindo o seu benefício aí para essas quadrilhas. Telefone 111. Isso mesmo, 111, opção 2, para você tirar também todas as dúvidas. E a gente volta novamente a chamar a atenção. Cuidado com os golpes de internet, cuidado com os golpes de aplicativos que estão aí passados, compartilhados em muitos grupos. Tem gente recebendo todo tipo de aplicativo. Recentemente, até um aplicativo Vale Gás, que dizia que o governo federal estaria distribuindo aí Vale Gás, o GPL, gás de cozinha, para as pessoas acessar aquele link e a partir dali da entrada, portanto, no benefício. Então, não existe isso. Tome muito cuidado com o que é oferecido aí em termos de facilidade para você, cidadão, para você não acabar perdendo aí o seu direito. Raquel, para me completar aqui as minhas informações, olha só, uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, agindo já a partir da madrugada desta segunda-feira, investigando grupos de extermínio, cumprindo mandatos de prisão e buscas e apreensões também nos municípios de Pojuca, Alagoinhas, Capim Grosso, Igaporã e Feira de Santana. Alvo: 7 policiais militares,
6 homens e uma mulher, das patentes tenente e também soldado, investigados por extorsão mediante sequestro e roubo. São alvos dessa grande operação que começou na madrugada desta segunda-feira, dia 6. Grupo lotado na 32ª Companhia Independente da Polícia Militar, a CIPM de Pujuca. Cerca de 140 policiais militares e também civis cumpriram as ordens judiciais expedidas pela Auditoria Militar de Salvador e também pela comarca de Igaporã. 3 PMs presos foram apresentados no batalhão de choque da Polícia Militar em Lauro de Freitas. No local também uma base móvel do Departamento de Polícia Técnica realizou exames de corpo de delito nos capturados. Os militares cumpriram as prisões temporárias de 30 dias no batalhão de choque. Outros 4 soldados seguem sendo procurados pelas equipes. Além dos agentes públicos, também um homem que atua como vigilante também foi alvo desta operação. Foi capturado em Igaporã, apresentado na Delegacia Territorial de Guanambi. Portanto, esta ação aí da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Raquel, daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar nossa participação nesta edição do Jornal Direto ao Assunto. Até já, um grande abraço. Até já, Bonfim, um abraço para você, bom descanso também. Tem uma participação lá no blog Douglas Batista, o Samuel Bergamin, ele comentou assim, mais 10 milhões de financiamento, pode anotar aí. Aí eu estava conversando com Débora, eu não entendi o comentário do Samuel, né? Aí agora eu estou refletindo, agora eu entendi sim, né? Porque o prefeito Osiel tem solicitado alguns financiamentos à Câmara de Vereadores, mas a Câmara está em recesso, apesar que uma extraordinária pode convocar esses vereadores para fazer uma votação também, né? Tudo pode acontecer na Câmara de Vereadores de Lem, no nosso município, né? Para o bem ou para o mal, tudo pode acontecer. E agora eu entendi o comentário do Samuel. Douglas Batista acompanhando a gente também aqui, direto ao assunto. Um abraço para ele. Geisa Calato também estava assistindo a gente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso direto ao assunto. Pois é, a gente acredita que vai falar com a secretária Rosa essa semana ainda sobre esses assuntos, né? Que envolvem a Secretaria de Educação do município. A Vilma Moreira comentou aqui, o aplicativo da Caixa Tem, nunca consegui acessar, só fica na fila. Vixe Maria, Vilma está com dificuldade, né? Muita gente, infelizmente, tendo dificuldade para acessar aí esse benefício da Caixa. A Quitéria acompanhando a gente, mãe também acompanhando a gente, um abraço para todo mundo. No sábado, quem acompanhou o Resenha News pôde acompanhar também, né, uma entrevista com 2 médicos da São Camilo, o Dr. Tiago Maia e o Dr. Kleber. A gente falou sobre o que a São Camilo tem feito, né, nesse tempo, como tem atendido esses pacientes de Covid-19, e foi uma conversa muito boa, muito proveitosa mesmo. A gente separou alguns trechos dessa entrevista e eu vou começar aqui. Olha só o que o doutor Tiago falou pra gente no sábado. Débora vai dar o play agora pra gente. Tudo certinho aí, Débora? Tudo certinho. Tudo certinho. A ideia hoje foi a gente falar da nossa realidade aqui na Clínica São Camilo, que é uma clínica privada que está atendendo os casos, enfim, de todas as doenças, inclusive a Covid, e que desde março nós estamos fazendo um monitoramento. Por que foi a ideia desse alerta de hoje, sábado? É que nós constatamos aqui no nosso atendimento, no nosso monitoramento e nas nossas estatísticas, que de 2 semanas para cá aumentou consideravelmente tanto os casos suspeitos quanto os casos confirmados, de pacientes leves, pacientes moderados, pacientes graves. Nós acreditamos que isso se espelha para o município. Os números do município eu não posso te falar porque eu não estou dentro do município para falar, mas dentro da clínica a gente pode falar que se em março a gente atendia 2, 3 casos de Covid por dia, hoje nós estamos atendendo de 20 a 30 casos por dia. E isso, né, lembrando mais uma vez, uma clínica particular aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. Muita gente, eu acredito, que faz esse atendimento particular na Clínica São Camilo e, como o doutor Tiago falou, pode ser um espelho para a situação que a gente está vivendo aqui no SUS, no Serviço Público de Luiz Eduardo Magalhães. Infelizmente, o que falta aqui no município, né, é um médico, por exemplo, um médico responsável pela UCC, falar com a gente e falar de como esse fluxo de pessoas como essas pessoas estão indo para o UCC, porque a gente só vê chegar aqui críticas, né? Aí eu vou e mando para as cônjuges, também faz isso.
a situação de uma pessoa individualmente. Aí eles resolvem a situação individualmente dessas pessoas. Mas e as outras pessoas? E as outras pessoas, né? Teve um caso mesmo de uma ouvinte que reclamou aqui pra gente. Eu passei os dados da ouvinte, aí o secretário ligou pessoalmente para essa ouvinte. Mas e os outros que estão tendo dificuldade também para ter o acompanhamento? Os médicos ressaltaram a importância desse tratamento precoce, do tratamento iniciar antes mesmo de ter a confirmação pelo teste, porque demora. O Dr. Kleber daqui a pouquinho vai falar sobre isso. Então, falta esse diálogo da Secretaria de Saúde, falta o diálogo, ok, que o secretário Felipe falou com a gente em algumas ocasiões. Mas era para ele estar falando mais, era para colocar alguma outra pessoa além dele para conversar, para dialogar com a população, porque a população precisa saber o que está acontecendo. Infelizmente, a Leide Bispo mesmo, que é diretora de Vigilância em Saúde, não fala com a imprensa de jeito nenhum. Tivemos aí a prorrogação da campanha da gripe, ninguém falou com a imprensa. É um absurdo isso. Então, a gente, graças a Deus, que temos esses 2 médicos da rede particular que trouxeram o cenário da São Camilo. O doutor Tiago falou, em março, eles atendiam de 2 a 3 pessoas com suspeita ou confirmados. Agora, de 20 a 30 pessoas na rede particular. Imagina como está o SUS. Gente, imagina como estão as subnotificações de pessoas que estão em casa, né? Que não conseguiram ser atendidas na UCC, que não estão tomando medicamento. A situação pode ser muito pior, infelizmente. O doutor Kleber explicou para a gente se a recomendação mudou. A orientação para a pessoa procurar o serviço médico em caso de sintomas suspeitos mudou. Faltou também o diálogo da Secretaria de Saúde para falar para a gente isso. Mudou, não é para esperar mais sentir falta de procurar o médico, não. E o doutor explicou aqui. Então, agora a recomendação do Ministério da Saúde é que a pessoa procure rapidamente o serviço de saúde assim que ela apresente os sintomas. Aquela recomendação antiga lá de fevereiro e março que dizia só vai ao hospital se você sentir falta de ar, ela foi totalmente errônea. Se a pessoa só for procurar o hospital quando tiver com falta de ar, significa que ela já está na fase inflamatória avançada. Ela tem mais de 50% do pulmão comprometido. Isso aí é uma tragédia, porque esse paciente vai precisar de hospital, vai precisar de oxigênio, vai precisar, em alguns casos, até mesmo ser entubado e para o respirador. Então, a gente está tentando fazer essa abordagem precoce, detectar aqueles que não se curaram na primeira semana, né? Que, como eu falei antes, a maioria vai se curar até o 7º dia. Vai acabar a doença e pronto, ele vai ter que ficar um período de isolamento ainda, mas acabou a doença para ele. 80% das pessoas vai ser assim, mas 20% vão entrar nessa chamada fase 2, que é a fase inflamatória. Essa fase inflamatória também já existe tratamento, né? Já cientificamente comprovado, que é o uso do corticoide, o uso da heparina. Uma vez realizando essa intervenção com corticoide e heparina, esse paciente ele diminui essa reação inflamatória exagerada, evita trombose. Então, o alerta que a gente quer fazer às pessoas, na verdade, primeiro, que elas redobrem os seus cuidados. Agora, a transmissão ela é comunitária. Não é mais aquela história que veio alguém de fora trazendo a doença. São as pessoas do nosso dia a dia, os nossos contatos do dia a dia que já estão portando o vírus, já estão portando a doença. Então, evitar ao máximo a aglomeração, quem puder ficar em casa, né, que fique em casa, principalmente as pessoas do grupo de risco, né? A segunda coisa que outro alerta, tendo sintoma, procure ajuda médica, para o médico avaliar e prescrever o medicamento, né? Existe já um grupo de medicamentos que ajudam, isso já é fato. Teve muita discussão no começo, se alguns remédios funcionavam, não funcionavam, e agora, com a experiência vinda de outros centros, de outros hospitais, de outras regiões, que já passaram pelo pico da doença, a gente sabe que existem medicamentos que podem, sim, ajudar o doente desde o começo dos sintomas, principalmente os doentes do grupo de risco, que são aqueles pacientes com mais de 60 anos, os pacientes que estão com sobrepeso, que têm hipertensão, que têm diabetes ou têm uma doença grave,
que enfraquece o organismo. Essas pessoas precisam de atenção especial logo no início da doença. E, infelizmente, né, muita gente tem reclamado que não está conseguindo o atendimento na UCC. E Geis até perguntou também para a Ascom hoje, né? Quantas pessoas trabalham nessa equipe da UCC, como as pessoas estão sendo atendidas na UCC, porque na teoria tudo é muito bonito, né? Tivemos a inauguração da UCC, tem lá os 21 leitos, mas como as pessoas estão sendo atendidas, esse acompanhamento realmente tem acontecido, a vigilância epidemiológica tem feito esse acompanhamento, porque muita gente mesmo tem reclamado desse serviço. Então é importante a gente estar atento, né? A gente está atento a isso. O Nathan Lobato comentou aqui, Deus livra tanto empréstimo. Câmara virou Caixa Econômica Federal? Não sei, Nathan. Ele complementou aqui, uma vergonha, Luiz Eduardo Magalhães, dizendo Valdomiro, como é aquele, né? Valdomiro, foram investidos 100 milhões na saúde e não tem uma UTI. Não tem UTI. Os médicos deixaram claro que UTI não é respirador. O respirador faz parte, né? Mas precisa de uma equipe e de uma estrutura muito maior para ter UTI. Então, Luiz Eduardo não tem UTI. As únicas UTIs que temos é no Hospital do Oeste. O Felipe Muniz comentou aqui. As pessoas estão confusas, não sabemos como agir. Ele comentou mais. Tem pessoas que têm medo de ir até a UPA. Outros querem ficar em casa sem acompanhamento. Precisamos de mais orientações para onde ir, com quem falar. Olha só, Felipe, tem o telecoronavírus, né? Eu realmente não sei se funciona, porque eu não tive sintomas suspeitos, então eu não precisei utilizar. Então, mas existe, deixa eu só achar aqui, esse telecoronavírus. Cadê, gente? Eu tenho esses números aqui salvos na minha agenda, mas às vezes é difícil de encontrar. O deixa eu ver se é salvei cadê o telecoronavírus de Luiz Eduardo Magalhães? É o 9835-4235. Na teoria, né, na informação que eles passam, você vai falar com essa pessoa do outro lado, que é profissional de saúde. E vai dizer o que você está sentindo. Essa pessoa vai lhe orientar. Até no recado dele está escrito assim: informações coronavírus de segunda a sexta-feira, das 8 às 22. O número é o 9835-4235. Mas lembrando, como o Dr. Kleber falou, não é para esperar mais sentir falta de ar, porque se você sentir falta de ar, quer dizer que 50% do seu pulmão já está comprometido. Dr. Kleber que falou. Dr. Kleber é cardiologista, é médico experiente, reconhecido na cidade e atua, né, no setor privado, na clínica São Camilo. Então, é importante procurar, sim, que você sentir alguns sintomas. E ele falou quais são esses sintomas que, se você sentir, é preciso procurar o atendimento médico. Débora vai colocar para a gente. Hoje tem dois sintomas que ajudam muito o médico no diagnóstico, que é justamente quando ele perde o paladar ou o olfato. Esses dois sintomas, eles são muito, muito característicos dessa doença da Covid-19. Então, se a pessoa está em casa, parou de sentir sabor do alimento, parou de sentir o olfato, né, que é o cheiro, esses sintomas, então, ajudam demais que a gente pense que seja a doença e já inicie o tratamento, né? Nós já temos vários pacientes tratados aqui da fase 1, que tiveram sucesso acabando a doença na primeira semana, e temos alguns pacientes que chegaram na fase 2 e na fase 2B, né? O que diferencia a fase 2A para 2B é que na fase 2B o paciente ele tem falta de ar, ele tem a dispneia. Na fase 2A ele já tem inflamação no corpo, já tem uma parte do pulmão comprometido, mas ele não sente falta de ar, né? Agora, voltando aos sintomas iniciais, né? 20%, 10 a 20% pode ter um período de diarreia antecedendo os sintomas gripais. Então, a pessoa pode ter um pouco de vômito, um pouco de diarreia durante 1, 2 dias, e daí no terceiro, quarto dia ela começa a ter um pouco de febre e aqueles sintomas gripais que a gente conhece, né? Coriza, obstrução nasal, dor no corpo, né? Que a gente chama de mialgia, perda de apetite, né?
As crianças, graças a Deus, elas têm a forma muito leve, a maioria não vai ter a doença, e quando tem a forma muito leve. Os adultos, principalmente acima de 40 anos, eles começam a ter sintomas mais intensos, mesmo na fase 1, né? Então, eles apresentam febre, essa perda de apetite, perda do paladar, dor no corpo, né? Então, é esse indivíduo, nessa fase inicial de sintoma, que a gente quer abordar e passar as orientações. Quais são as orientações? A primeira e mais importante orientação é o isolamento. Que se aquela pessoa que estava infectada ficar isolada, o vírus vai acabar ali nela, não vai continuar a progredir a doença em outras pessoas. Então, essa pessoa ela não pode sair de casa, não pode ir para lugar nenhum, ela tem que ficar lá no quarto dela, isolada, evitando contato, mesmo com as pessoas que moram com ela, entendeu? Esse é um cuidado muito importante. A gente sabe que, às vezes, na prática, isso é difícil, porque a pessoa, às vezes, mora numa casa pequena, só tem um banheiro na casa, né? Moram várias pessoas no mesmo ambiente, isso, às vezes, na prática, pode ser uma tarefa difícil. Mas a pessoa tem que se esforçar para ficar isolada. Isso é uma coisa importante, isso funcionou em vários países, né? O Japão, por exemplo, a Coreia do Sul, foram países que a doença chegou e as pessoas conseguiram fazer isolamento e não propagou de forma trágica a doença como aconteceu em outros países, né? Então, essa questão da educação. O segundo, o uso do medicamento. E o terceiro é aquela pessoa que não melhorou até o 6º, 7º dia, ela tem que retornar ao médico para fazer uma reavaliação. Essa reavaliação consiste em saber se o vírus está atacando o pulmão ou não, se está tendo a fase inflamatória da doença, essa que provoca alteração de coagulação. Então, se a pessoa tem essas alterações, ela vai ser medicada, então, com os medicamentos da fase 2. Como eu falei antes, é o corticoide e heparina. Então, essa sequência não foi a gente que criou, a gente copiou de outros hospitais que fizeram e que deram certo. Tem uma pessoa lá, Noé Secundino, Rocha Araújo Secundino, ele comentou, mais que medicamentos estão dando para pessoas infectadas, né? Os médicos estão usando alguns protocolos, como o Dr. Kleber mesmo falou. Cada fase da doença tem a fase 1, a fase 2A, e a fase 2B e a fase 3. Então, a cada fase tem um protocolo de medicamento que é usado. É até difícil eu falar agora. A gente até parou alguns trechos que os médicos falam de alguns medicamentos, mas como o nosso horário voou, a gente não vai conseguir trazer hoje, mas amanhã eu posso trazer. Mas assim, a cloroquina tem sido usada, a azitromicina tem sido usada também. Deixa eu lembrar o nome da... Débora, você lembra daquele tema? A ivermectina também tem sido usada. Então, são diversos medicamentos que só os médicos, né? Cada caso é um caso, então os médicos mesmo que na hora passam essa medicação. Então, são diversas medicações que estão sendo utilizadas para tratar a Covid-19. Tem participação, Débora? Tem sim, tem a participação do Fábio Sati, ele mandou um áudio pra gente sobre a UCC. Obrigada. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Raquel, é o seguinte, lá na UCC, a gente foi lá, eu e minha esposa, que a gente tá de Covid, né? A gente estamos de isolamento. Aí, a gente saiu hoje do isolamento até. Então, lá na UCC é o seguinte, o atendimento, péssimo. Você chega lá, fica em torno de 40 minutos para fazer a triagem. Após a triagem, que se faz, aí fica mais uns 20, 30 minutos para fazer o teste. Após o teste, aí a coisa muda. Aí o atendimento vira top. O acompanhamento deles, top. Todo dia manda mensagem, pergunta como é que você tá, se tem alguns sintomas. Todos eles mandam mensagem. A precariedade é só no início, quando você chega lá, na triagem. Porque são poucas pessoas. Assim a enfermeira, eu até perguntei porque a demora. Olha só, somos poucas pessoas que teve coragem de trabalhar aqui no enfrentamento do Covid. Entendeu? Foi o que a enfermeira me falou. Então, a demora tem? Tem. Mas após a demora, o acompanhamento deles é show. Passa todo o medicamento, conversa com a gente.
todos os dias. Não tenho o que falar o pós-triagem, mas antes da triagem é complicado, a demora é grande, mas porque são poucas pessoas que trabalham lá. Eu falo porque eu fui, minha esposa foi e a gente toma isolamento. Termina hoje o nosso isolamento. Tô falando porque eu passei por isso. Gente, cuidado. A bicha machuca, viu? Fábio Satti, muito obrigada pela coragem, né? Se expondo assim, expondo a família. A gente deseja muita saúde para você. E foi muito importante essa participação do Fábio Satti, né? Que esclareceu pra gente alguns aspectos. Na triagem, na UCC, muito difícil, espera muito, né? Não é legal, mas depois dele diagnosticado, ele conseguiu, teve um tratamento de qualidade, ainda bem. A gente traz aqui o que as pessoas estão vivendo. Já foi o segundo caso de uma pessoa que procurou a UCC, não teve um bom atendimento, e aí a gente falou com a Ascom, e depois disso que a pessoa teve um bom atendimento. Então, tem acontecido muito, infelizmente, também, né? Algumas pessoas têm experiências positivas, outras não, mas a gente quer trazer aqui o que essas pessoas estão vivendo nesse momento e o alerta importante do Fábio Satti também. Ele teve a doença, né? Sentiu aí os efeitos dessa doença e sintomas. Então, um importante alerta, vamos nos cuidar. Débora, tem um recadinho pra gente? Super Lojas Nosso Lar, é o Super Verão Nosso Lar, toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas, promoções nas Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 639-99425461. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Já chegamos no final do Direto ao Assunto. Quero agradecer a todo mundo pela participação. O Natan está comentando, difícil é conseguir falar nesses números. Muita gente está tendo dificuldade mesmo. Aquele número da denúncia, as pessoas estão tendo muita dificuldade. Débora, inclusive, teve dificuldade, assim, é bem claro essa dificuldade. A gente espera que pelo menos esse telecoronavírus funcione, porque é essencial nesse momento. E lembrar também uma coisa importante que o Dr. Kleber falou, que metade dos casos das pessoas que estão doentes com a Covid-19 não tem febre. Então, é importante a gente ficar atento a esses sintomas, né? Perdeu o olfato, perdeu o paladar, entra em contato de qualquer forma e tenta esse atendimento médico. E fala com a gente aqui, que a gente fala direto com o secretário, fala com a assessoria de comunicação para resolver. Porque, né, nem sempre a pessoa consegue resolver pelas vias normais. Então, fala com a gente que a gente envia para a Ascom, envia para o secretário de saúde também, o Felipe Melli. Obrigada, Débora. Obrigada, hoje. Raquel. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Deu 100% a nossa pesquisa de hoje, viu? Permaneceu assim. Uhum. Amanhã a gente está de volta. Boa tarde a todos que participaram. É isso. Boa tarde para todo mundo. Vocês ficam com Débora Muniz, o Revista Moderna. A gente volta amanhã ao meio-dia. Antes tem Douglas Batista, Geisa Calado, no Hora 8 Notícias. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!